Olá! Um projeto de lei aprovado pelo Senado propõe regras para viagens com animais domésticos. Recebemos agora o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, que foi o relator do projeto, e também Diego Jacques, do blog Planeje Sua Viagem. Senador veneziano, muito obrigado pela presença. Diego, também muito obrigado por ter comparecido aqui. Diego ou eu? Pela ordem, né? O mais velho primeiro, né? Agradecer aqui ao convite que vocês nos formulam. Pela segunda vez eu estou tendo o prazer de poder trazer algo importante, né, que tivemos nós a honra de poder debater na condição de relator e de ver a nossa proposta, o nosso relatório aprovado e também a satisfação de poder estar conhecendo ao lado de uma pessoa que tem cátedra, ou seja, conhecimento sobre a matéria. Um projeto interessante. A mim me parece, inclusive, pela própria demonstração que foi apresentada por todos os demais outros pares na comissão, aprovando a unanimidade, incontroverso em relação ao mérito que foi proposto pelo então autor, hoje presidente da Casa, na Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Nós fizemos alguns aperfeiçoamentos que fazem parte do próprio encaminhar legislativo, ou seja, uma autoria que vem da Câmara, passa pelo crivo do Senado e, se houver algumas modificações, como de fato foram propugnadas, propostas e aceitas, retornam à apreciação final da Casa. Então, muito feliz por aqui estar e, obviamente, para dirimir algumas dúvidas e falar sobre a matéria em si. Sim, é bom o senhor ter comentado todas essas questões, porque a gente está tratando aqui de um projeto de lei, né? Então, assim, se aprovado esse projeto de lei, aí os impactos vão acontecer, a expectativa é que isso melhore, né, a vida das pessoas que querem viajar com seus animais, seja em avião, ônibus ou até mesmo em transporte aquaviário, como é muito normal, principalmente na região norte. Mas me parece que o transporte de animais em aviões é o que tem crescido mais e daí pode ser o público, né, que vai ter maior impacto com isso. Diego, você também já teve um pouco de conhecimento desse projeto de lei. No seu entendimento, o que muda? Como que você enxerga essa criação de regras, de normas que regulem o transporte de animais quando estiver em viagens? Os problemas que a gente vê muito no blog, principalmente quando a gente viaja, é que muitas vezes as empresas veem isso como uma faculdade, como sendo desculpa aqui, né? O que a gente vê muito é que as empresas veem isso como até como se eles pudessem escolher se podem fazer ou não. A garantia de permissividade às empresas, sem que, até por força da ausência de uma regulação, ou de um conjunto de normas, ficava numa insegurança jurídica e às empresas uma completa liberalidade para definir essas regras, né? O que eu vejo muito é que elas têm mais como se fosse um presente que elas estão dando para os passageiros, mas na verdade isso daí elas não veem como se fosse uma obrigação. E a gente vê hoje muito até no plano familiar, os cachorros, os pets, gatos, eles são vistos até como uma parte integrante da família. Então, o que a gente vê muito hoje, como sendo um presente, uma faculdade que elas têm disso, então muitas vezes a gente tem uma insegurança jurídica muito grande para poder viajar com os nossos pets. Então, a gente hoje, infelizmente, tem que ficar dependente de uma regulação da ANAC, de uma NTT, para poder viajar. Então, com esse projeto de lei, a gente verifica que é mais como se fosse um direito realmente nosso, que até a gente pode entrar na justiça. Então, até alguns pontos a gente verifica no projeto que, talvez dando uma margem maior para a empresa, dando uma margem maior para essas companhias aéreas, talvez, assim, quando a gente observa que o mercado aéreo, ele ainda é um mercado que é o principal, o foco maior das nossas viagens, né? Ele ainda é muito concentrado. Então, isso pode vir ao que a gente verifica muito o problema também das bagagens. Então, inicialmente, a gente tirou na ANAC a possibilidade de ser a bagagem gratuita. No entanto, isso daí a gente verificou que houve um acréscimo no preço em 2017, quando foi liberado. Você tinha um valor e agora cresceu em 2, 3 anos mais de 100% o valor desse tipo de bagagem, ou seja, desse tipo de tarifa. Então, o que a gente verifica é que alguns pontos
realmente o legislativo ele tem realmente esse interesse, tem essa prerrogativa de talvez induzir determinadas condutas que a gente vê das empresas aéreas. Então, por exemplo, um dos casos que a gente verifica é o turismo brasileiro. Ele ainda, a gente vê que o mercado de pet, o mercado tanto de cachorro, de gato, dentre outros, ele está em franca expansão. E hoje as pessoas realmente deixam de viajar porque elas não podem levar o seu pet. Então, por exemplo, algumas companhias, elas deixam até 5 quilos. Então, isso daí faz com que praticamente viabilize levar alguns pets e também porque você tem alguns que você não pode, de forma alguma, ir no porão do avião, que são alguns pets, por exemplo, que você tem um focinho curto, então achatado. Então, praticamente... Braquicefálicos, que Isso, chamam, exatamente. Né? Então, isso daí praticamente viabiliza essa viagem das pessoas. E a gente está falando, talvez, acho que a gente está no Distrito Federal, que é uma área mais central, tudo bem, mas quem mora, por exemplo, no Norte, no Sul, no Nordeste, vai querer fazer algum tipo de viagem. Então, praticamente é por meio de carro ou então por meio de outro transporte. Então, o que a gente verifica é que talvez tem que ter uma indução maior, e até porque o turismo brasileiro, e as pessoas querem viajar com seus pets. E realmente, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, você poder viajar com seus pets, você vai movimentar tanto a região que você vai estar viajando. A gente verifica tanto das viagens, o gargalo hoje está no transporte. Que a gente, até pelo fato da falta de concorrência. A gente verificou, por exemplo, nas cidades mesmo, você tem restaurantes, shoppings, cada vez mais tendo essa política de incentivo para os pets, né? Pet friendly. Mas só que acontece, hoje o gargalo maior está nesse transporte aéreo. Porque você paga mais num pet do que propriamente numa passagem de uma pessoa. Hoje você está pagando na faixa de R$250 por trecho por pet. Então, seja ida e volta, R$500, mais um atestado de sanidade, mais a consulta do veterinário. Então, isso daí está ainda uma questão financeira que está muito pesada ainda, que faz com que as pessoas realmente deixem de viajar com o seu pet. Agora, essas regras, por exemplo, que você comentou em relação a atestado de vacinação, isso tem vai gerar um dever também para o proprietário do pet, porque eu acho que assim, para regular você vai ter que gerar direitos e deveres. Claro, e esse, me permita, e a Diego também, e falando a todo o nosso público, é uma exigência óbvia. Você em meio a outros tantos cidadãos passageiros devem, né, ou você deve, levar essa garantia e essa segurança de que aquele animal, aquele pet que está sendo transportado e é permissível que o faça numa cabine, exemplifiquemos, de uma aeronave, até 2 animais, no limite de 8 quilos, estabelecido pela própria empresa e com acompanhamento da agência, no caso, a Agência Nacional da Aviação Civil. Mas o cidadão que está ao lado tem que se sentir seguro de que aquele animal que está acondicionado tem, de fato, um atestado de sanidade dado por um profissional médico veterinário. Afinal de contas, você não pode, no exercício do seu direito, que é o de levar o seu animal, um segmento hoje, como bem nós sabemos que tem crescido, natural. Eu próprio tenho um cãozinho, né? Meu filho. Então, a gente sabe disso. Então, a responsabilidade de poder cumprir. E essa proposta legislativa, ela veio em boa hora, em face, entre outros pontos que foram aqui aventados e aludidos por Diego, cobrir, além de fazer um aperfeiçoamento legislativo sobre uma matéria que já estava posta, tirar e dirimir dúvidas que ainda persistiam. Ou seja, exigências, deveres para com os demais outros, né? E também a responsabilidade para com o próprio animal. Ou seja, em deslocamentos por mais de 12 horas. Não é permitido, porque senão você vai estar infligindo ao animal um tipo de sacrifício. Pode ter um risco de... Sim, isso aconteceu. Em alguns episódios nós já vimos alguns animais que foram transportados em ônibus e que ao chegarem ao seu destino, por força de um período maior do que 12 horas de viagem, e ele chegou morto. Exatamente pelo calor, pelas condições inapropriadas. Então o projeto, ele teve esse escopo, alcançou esse propósito de retirar dúvidas e de preencher as lacunas para que nós, que somos, em potencial, consumidores desses serviços prestados pelos transportes aquaviários, transportes terrestres, os transportes aeroviários, pudéssemos ter essa segurança.
Assim, eu sou totalmente favorável também aos certificados, também até uma segurança maior para a gente. Muitas vezes, só fico um pouco preocupado com talvez a insegurança, principalmente em relação a esses preços que as companhias... Aí onde vai caber, e essa é uma grande discussão que veio à tona nesses 2 últimos anos, no tocante a um ponto que foi abordado aqui pelo próprio Diego, e que foi motivo de um debate no Senado Federal em relação à liberalidade que nós conferimos às empresas a cobrarem pelas bagagens. Sim. Ou seja, qual era a justificativa? A justificativa de que essa cobrança iria baratear os valores das passagens. Isso não aconteceu. Então, foi um discurso altamente diferente ou completamente divergente daquilo para o qual se propunha. Sim. Inclusive com a própria anuência, lamentavelmente, da ANAC, que se permitiu que o próprio Congresso fosse levado a esse engodo. Essa preocupação de Diego, eu concordo plenamente. Nós não podemos permitir que haja um extrapolamento e um uso das suas competências para que as empresas possam estabelecer preços aviltantes. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma legislação que estabelece as novas regras, que garante ao consumidor, ao proprietário do pet, aquilo que outrora não tinha, que é saber o que pode e o que não pode, é o dever de levar com um atestado de um profissional médico veterinário, ele termina não o fazendo porque vem a cobrança para um deslocamento aéreo em valores extorsivos, o que termina, às vezes, até limitando o próprio deslocamento do próprio passageiro. Então, essa situação, que não está posta no projeto, enfim, não está estabelecido o valor, até porque nós temos que... Aí já seria o livre mercado. É verdade. Deslocamento para deslocamento, realidades que são completamente díspares num continente, não é um país, nós somos um continente tamanho, como o nosso Brasil, a gente tem que ter, acima de tudo, a sensibilidade que esperamos nós que as agências, cada um, aquaviário, terrestre e aéreo, possa ter. Tem um ponto que eu gostaria também de ser comentado aqui, em relação a essa questão dos preços que você colocou agora, Diego. No caso do serviço de transporte aéreo, você comentou também um pouco antes sobre os shoppings que são pet friendly, que é aqueles que estão permitindo a entrada de animais. O Brasil hoje é o 2º maior mercado de pets do mundo, então é uma questão que não pode passar despercebida. Mas o serviço de transporte, senador, o senhor me corrija se eu estiver errado, ele tem uma natureza específica e diferente porque é uma questão que envolve concessão. Então, as regras, elas têm que ser, de certa forma, estabelecidas pelo poder público. É diferente de um hotel, uma pousada, que ele pode definir, não, aqui a gente aceita pet ou não aceita. Tem essa diferença na natureza do serviço que exija do parlamento a criação dessas regras? Você quer se expor? Pode. Não, existem os limites de atuação do poder público até para que nós não invadamos e não tornemos o Estado mais amplo em suas atribuições do que as já existentes. Sim. Agora, também o Estado não pode desconhecer a necessidade de se fazer presente, até para que não exista uma anomia, ou seja, uma relação onde regras não existam para garantir às ambas partes, na relação estabelecida, a segurança daquilo que é comprado, daquilo que é vendido, daquilo que é oferecido, daquilo que é pretendido. Então, esse limiar, essa fronteira entre até onde vai o poder de regulamentar, já que estamos tratando muito sobre o tamanho do Estado brasileiro, a sua presença, a sua interferência, a sua influência, e eu por formação, eu não jamais vou desconhecer a presença necessária, não apenas necessária, mas exigível para que haja algumas regulações. Afinal de contas, muitas das vezes os interesses, a lucratividade, terminam por se sobrepor aos interesses da coletividade. E, ao meu ver, conceitualmente, a coletividade estará a sobrepor o interesse individual do cidadão. Então, o que você põe para que nós aqui debatamos, ele é muito pertinente. Nós também não podemos deixar amarras que terminam por impedir os acessos a esses serviços e ao reconhecimento de que esse segmento, ele além de ter o lado afetivo de quem é proprietário de um animal, também tem o outro lado, que é o lado comercial.
Nós temos aí uma cadeia que tem esse permitido e tem tornado o Brasil o segundo em relação a esse segmento e a esse setor. E eu penso que o encaminhamento proposto pelo Congresso, no caso, proposta inicial na Câmara, revisão no Senado e a definição pela Câmara é nesse sentido, de não extrapolar os limites regulatórios do Estado para que a iniciativa privada também possa fazer esse presente. O que eu vejo muito, eu comentei anteriormente, é em relação à concorrência, talvez não em relação até à titularidade do serviço público ser uma concessão da União, mas em relação porque a gente vê no shopping, nesses estabelecimentos comerciais, você tem uma concorrência forte, então realmente as pessoas têm que se inovar. Então, eu vou colocar um pet friendly aqui, eu vou colocar, então, aceitar um pet, enfim. E já no setor, por exemplo, a gente fez setor aéreo, então isso demora um pouco chegar mais, porque você tem praticamente uma concentração em 2, 3 empresas, então a gente fica muito refém desse tipo. Então, normalmente, a concorrência aqui nesse ponto não é tão forte quanto a gente vê. Então, a gente precisa de um ator, 2 atores tendo que tomar a iniciativa, enquanto no mercado, no comércio, você tem diversos milhares de atores entrando nessa questão. Também um ponto que realmente o senador falou que é importante, até que ponto realmente a intervenção do Estado, ele pode vir a relação até preços, né? Eu concordo plenamente com algumas questões sanitárias, que obrigatoriamente, tanto nacional quanto internacional pela IATA, você tem que ter esses certificados de médico veterinário, questão de saúde pública, isso daqui praticamente não tem dúvida. Agora, alguns pontos, a gente vê, por exemplo, até o limite máximo por voo, que até foi... Dois animais por cabine. Né? E alguns pontos, por exemplo, tem empresas hoje que elas deixam até 4. Então, assim, alguns pontos, por exemplo, do projeto, a gente vê quando colocava antes, né, para 2, então tinha algumas que deixavam até 4. E outras empresas também aéreas, quando fixou em 8 quilos, que era o máximo, algumas também deixam até 10 quilos. E aí seria um caso, por exemplo, desculpa interromper, num caso como esse, de definir os mínimos e não os máximos, como é que... É porque quando você fala 2 animais, ou quando você estabelece o limite peso. A 8 quilos, ao peso, você há de observar, porque nós estamos muito apegados a 2 referências de animais, gatos e cachorros. Mas você pode ter... como animal de domesticado de estimação, uma ave. Sim. E é iguanas, óbvio que... até cobra. Uma tartaruguinha, enfim. Sim. E o peso desses animais aqui referenciados são bem menores do que os pesos que geralmente você pode ter num gato e principalmente num cachorro. Então, quando o projeto estabelece os 8 quilos ou os 2 animais, faz referência a esses casos. Ele não se reporta a você levar 2 aves, né, ou 3 aves, ou 4 árvores. Agora, imaginar você numa cabine levando acondicionados naquelas caixinhas, claro, garantindo a condição para que o animal não sofra absolutamente nesse trajeto. Mas você imaginar levar 4, 6, 8... É praticamente impossível imaginar isso, é impraticável em relação àqueles demais outros passageiros que ao seu lado estejam. Do desconforto, né? O desconforto que vai ser gerado, garantir o conforto do conforto dos outros. Afinal de contas, quando você compra a passagem para o seu deslocamento, você imagina comprar minimamente o conforto. Sim. Hoje... Recentemente, nós estávamos discutindo essa discussão que foi proposta em relação ao tamanho das aeronaves, que aumentaram não proporcionalmente ao número de poltronas que foi posto, ou que foram postas, ou ao número que foi posto, aquela discussão sobre um passageiro às costas de um outro, perturbando a condição de um outro cidadão que comprara e que, portanto, teria o direito de não ser admoestado como foi. Então, essa é uma realidade que nós precisamos ter acima de tudo e também penso eu que nem tudo pode ser regulado, nem tudo pode ser normatizado. Existe aquilo que o bom senso, as relações e as tratativas individuais e interpessoais são exigíveis. Regular, né? Claro, não dá para depender que a cada gesto, a cada comportamento, a cada maneira de se postar, precisa ter uma norma legal impondo a essa relação. Cada um com a lei na mão. Né? A gente só tem realmente, assim, como não é uma tradição ainda, normalmente, assim, o legislativo, a gente verifica
a intenção legislativa maior nesses pontos que você ainda não está, uma determinada situação ainda não está consolidada. Então, realmente, você precisa realmente de um legislativo um pouco mais atuante. Então, o que a gente verifica, principalmente em relação, talvez se espécie, principalmente em relação, talvez, do peso, talvez o que a gente vê, talvez deixar o peso, que igual tem umas companhias que deixam até 5 quilos. Isso daí já englobado o valor da caixa de transporte e o PET. Então, praticamente você inviabiliza, por exemplo, raça de Shih Tzu, você tem algumas raças que são praticamente assim, umas raças que têm uma grande parte da população, assim, elas não praticamente vão ser viabilizadas. Então, essas questões que a gente acha, talvez no projeto original estava 8 quilos, talvez seria interessante, talvez retirar isso, talvez não seja mais, assim, do ponto de vista de intervenção econômica, não talvez seria o ideal. A sua ideia seria que não desse um limite para a cabine? Assim, antes estava até 8 quilos. Tem algumas companhias que já deixam 10. Sim. Então, era talvez colocar até 10 quilos, que hoje já acontece nas companhias, mas também realmente tem aviões que são menores, tem outros que são maiores. Então, a gente verificava, e caso não pudesse ser esse peso, que as companhias fundamentassem isso. Ou seja, do ponto de vista do direito, mesmo uma norma que a gente precisava da própria companhia aérea, ela regulamentar, a gente já deixava uma regulamentação automática de até 10 quilos, e caso não esteja alguma inviabilidade, a empresa poderia, por exemplo, de ANAC, de alguma outra, ela se manifestava e falava, olha, realmente, olha, o nosso avião é menor, a gente recebe motor, então porque a gente tem as diferenças de modelo também, né, as particularidades. É por isso que muitas das vezes a dificuldade de você estabelecer para cada um padrões. Uma situação que na aviação regional, onde as aeronaves são de menor porte, completamente diferente dos voos que nós fazemos de estado para estado. Seriam exigíveis e compreendidas outras regras. Nós temos, eu volto a salientar, o que a mim me parece mais oportuno. Você tem um novo regramento que vai preenchendo e aperfeiçoando as lacunas que outrora existiam, mas, sobretudo, de você ter o bom senso para que o mercado possa se manter, mas, acima de tudo, as condições aos animais, porque o fulcral nesse debate é exatamente o direito do cidadão de fazer o deslocamento com os seus animais, mas, em especial, ponto 1, ao meu ver, a condição de fazê-lo para garantir aquilo que é indispensável para o animal que é transportado, que ele não faça submetido a condições indesejáveis e inaceitáveis. No projeto, no relatório que nós apresentamos, há o estabelecimento dos 8 quilos. Claro que passa de volta à Câmara a apreciação em definitivo. Essa colocação que bem o faz Diego, ela é muito oportuna, né? Mas sem que percamos aqui de vista as particularidades de cada um dos transportes que envolvem-se nos deslocamentos desses animais. Ok. Senador, muito obrigado pela entrevista. Diego, também muito obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que a conversa podia até ir um pouco mais longe, mas já esclarecemos bastante, chegam vários pontos importantes da lei. Eu é que agradeço. Agradeço a oportunidade, renovada oportunidade, também de falar aos nossos telespectadores da TV Senado, que a cada dia que passa tem alcançado e conquistado por força da sua credibilidade, por força do dinamismo proposto nesses debates, dar conhecimento muitas das vezes a assuntos e a procedimentos que não são tão agradáveis, não são tão simpáticos. Você dizia, veneziano, é importante que nós estabeleçamos juntamente com a nossa plateia, com os nossos telespectadores, como se dão esses procedimentos. O que é um projeto legislativo, aprovou na Câmara, então já vai à sanção, necessariamente já vai para que seja cumprido pela sociedade. Não. Existe uma ritualística. Eu acho que a gente, de certa forma, nos limites das nossas condições, a gente termina por colaborar. Esse é o nosso intento, esse é o nosso propósito. Então, muito feliz e, obviamente, renovando aqui o nosso compromisso de poder estar a debater outros assuntos e a oportunidade de ter conhecido esse jovem e competente profissional da área, nosso Diego Jacques. Prazer. Muito obrigado, então, aos dois mais uma vez. E obrigado também a você que nos assistiu. Essa entrevista já está disponível em nosso site, senado.leg.br/TV, ou então no canal da TV Senado no YouTube. Se você quer sugerir um tema para o programa Cidadania, ligue para 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até a próxima entrevista.